Olá, seja bem-vindo ao curso de C Sharp. Essa é a nossa aula 19. Veremos como escrever e ler arquivos no C Sharp. Vamos fazer o nosso exercício. Abre o teu Visual Studio, cria um novo projeto e vamos lá. Vamos fazer um programa que funciona da seguinte forma: o utilizador insere os dados a partir do teclado e depois esses mesmos dados vão ser guardados num ficheiro. Vamos lá? Então, para começarmos a escrever, devemos ter a classe TestReader. Essa classe nós encontramos no namespace system.io. Vamos declarar uma variável que vai receber os dados que o utilizador digitar do teclado. New, que vai ser igual a console.in, ou seja, os dados que entrarem. Então, vamos definir o arquivo que está dentro da classe TestWrite. Definir o nosso arquivo igual a new stream writer. Agora, o argumento que estará aqui será o nosso ficheiro. Vamos criar um ficheiro que vai estar na unidade. Na unidade é com o nome de teste entrada escrita .txt. Então, esse será o nosso arquivo que vai receber todo o conteúdo que se escrever. Agora, para nós gravarmos o que foi escrito via teclado, devemos criar uma variável. Vou dar o nome de linha, que vai fazer a leitura da primeira linha. Usar o readline. Depois dele ler a primeira linha de código, podemos gravar essa linha, dizer que arquivo .writeLine igual a linha. Ele leu a primeira linha e essa linha nós vamos registrar. Mas dessa forma só poderemos salvar uma única linha, a primeira. Se quisermos gravar todas as linhas, devemos utilizar o while. Enquanto linha for diferente de null, estamos a dizer que se a linha não receber nada é porque não tem nenhuma linha mais. Então, essa expressão deve estar dentro do nosso while. Linha recebeu a primeira linha, então envia no nosso arquivo para ser escrito. Depois de ser escrito a primeira linha, vamos ler a segunda linha. Para ler a segunda linha, o procedimento é o mesmo. Diz linha igual a teclado.readline. Isso está a dizer que quando ele lê essa instrução, automaticamente a variável com nome de linha vai estar na segunda linha do conteúdo digitado pelo teclado. Depois de nós inserirmos, guardarmos todas as linhas que foram digitadas, devemos fechar o arquivo, dizer arquivo.close. Agora vamos testar o nosso programa. Vamos escrever alguma coisa.
nome, Ayrton, último nome, Yagami, gênero, masculino, altura, 1,73 m. Tá bom? É só isso. Agora, para sair, devemos dar um Enter, mudar de linha e pressionar Ctrl Z. Depois, basta pressionar Enter para sair e saímos. Vamos ver se ele escreveu. Tá aqui o nosso ficheiro, estamos na unidade E. E o ficheiro é esse teste escrita. Vamos abrir. E está aqui as informações que nós colocamos. Agora, podemos também ler esse arquivo a partir do nosso Visual Studio. Então, para fazer a leitura, o que é que eu vou fazer? Vou comentar isso por aqui. Vou comentar isso tudo. E vamos lá fazer o método da leitura. O método da leitura devemos usar classe TestReader. Vou dizer arquivo, que será o nosso arquivo que estamos a ler. E vamos criar um stream reader, que terá como argumento também o caminho do nosso ficheiro. Nosso caminho é esse. Vou copiar, colei. Agora, depois de abrir o ficheiro, devemos ler. Vou criar, vamos ler linha por linha. Então vou criar uma variável com o nome de linha igual a arquivo.readline. Ele vai ler a primeira linha e em seguida fazer um while, linha diferente de null. Enquanto não estiver na última linha, ele vai ler e apresentar no utilizador esse conteúdo. Esse método console readline serve para ler, para mostrar uma mensagem ao utilizador, né? Uma mensagem na tela. Leio a primeira linha. Para ler a seguinte linha, devemos fazer o mesmo. Arquivo.readline. Tá bom. Depois de ler, devemos fechar o nosso arquivo. Fechar arquivo. Close. Sempre deve fechar o arquivo. E agora vou meter um console read key para travar depois de fazer a leitura. Vamos executar o nosso programa. Vê? Ele mostra a informação contida no nosso arquivo. Se eu fizer qualquer alteração, repara que ele também vai ler. Por exemplo, vou meter aqui ponto M ou adicionar mais uma outra informação. Tá bom. Vou salvar essa informação e veja que ele também vai ler tudo isso. Vamos executar o nosso programa. Tá aqui.
Então, é isso que queria apresentar. Nessa aula nós vimos como fazer a leitura com a classe Test Reader e o Stream Reader, como fazer a escrita com a classe Test Writer e o Stream Writer. Vimos como fazer a leitura. Para fazer a leitura de um arquivo, devemos usar a classe TestReader e associar a uma determinada fonte de dados, que é o nome do nosso ficheiro. E para ler, utilizamos o método readLine. Assim ele leu. E à medida que ele lê, ele vai devolver null. Vimos também como fazer a escrita em arquivos em C#. Utilizamos a classe TestWriter e associamos o nome do arquivo. E para fazermos a escrita, usamos o método writeLine. Bom, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado da aula. Dê um like no nosso programa. E para ver o código que usamos nessa aula, consulte no nosso blog aeprogramação.blogspot.com. Nos vemos na próxima aula. Até lá, fique bem.